Estamos de volta com Frente a Frente. Eu e Leandro Mazzini entrevistamos hoje o líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o meu Twitter, @DaniRotenburg, que aparece aí na sua tela já já. Deputado, é uma curiosidade minha e também de uma pessoa aqui no Twitter, do Emilson Costa, do Rio de Janeiro. O senhor é do PMDB do Rio, saiu recentemente na revista Época uma reportagem falando que o PMDB do Rio tem um dossiê contra o senador Lindbergh Farias. Aí diz, o Emilson pergunta, é verdade que o PMDB inventou um dossiê contra o senador Lindbergh? Isso ameaçará o palanque de Dilma Rousseff para 2014 no Estado? Bom, em primeiro lugar, não há possibilidade nenhuma do PMDB ter feito dossiê contra o Lindbergh. Quero dizer até que eu tenho o maior preço pelo senador Lindbergh, tenho uma excelente relação com ele, maior carinho com ele, acho um grande quadro, espero que nós todos possamos estar juntos ainda em 2014. Eu sou daqueles ainda que tentam a união e não o dissenso. É claro que o PMDB do Rio de Janeiro se sente e tem o direito de manter a sua candidatura e se manter no poder, até porque nós estamos numa aliança e se nós cedemos a cabeça de chapa a nível nacional, é natural que no Estado que nós estamos governando há 8 anos, nós tenhamos também o direito de manter a nossa cabeça de chapa para prosseguir os programas que fizemos em conjunto com o próprio PT. O PT faz parte do governo do Rio de Janeiro. Então, nós não somos adversários do PT no Rio de Janeiro. O que está havendo é uma antecipação da disputa do processo sucessório e que o senador Lindbergh legitimamente quer disputar a eleição, está no meio do seu mandato, quer disputar, e o PMDB legitimamente, como faz parte de uma aliança nacional, quer manter a predominância do seu nome dentro da eleição. O senhor acha que se ele decidir se candidatar, o PT nacional vai intervir no PT do Rio, como fez em outros casos? É uma pergunta difícil, que eu não posso falar pelo PT. Eu diria o seguinte... pelo que o senhor está sentindo na conjuntura... Eu acho o seguinte, nós temos um processo aí que é um processo muito claro. Você quer cobrar uma aliança do PMDB a nível nacional e não ceder nada em lugar nenhum, é muito difícil você trazer essa aliança de uma forma equânime se não tiver os dois lados cedendo. Então o PMDB, a nível nacional, vai cobrar sim que o PMDB do Rio seja preponderante no processo. Assim como nós reconhecemos a preponderância do PT a nível nacional. Assim como podemos reconhecer a predominância do PT em outros estados que o PMDB é mais fraco. Por exemplo? Minas Gerais, por exemplo, é uma possibilidade do PMDB se juntar com o PT e aderir à candidatura do PT. Então, há lugares, pode ser São Paulo não podemos ter a candidatura do Chalita ou do SCAF, ou podemos apoiar o candidato do PT. Então, existem outros lugares que nós estamos em discussão. Há alguns lugares que você não vai conseguir juntar porque já são adversários hoje. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Alguns lugares, talvez Mato Grosso do Sul, tem lugares que o PMDB e o PT já são antagônicos e foram durante esse processo de hoje. Mas há lugares que o PMDB e o PT estão juntos, estiveram juntos. Em 2010, o PMDB e o PT estiveram juntos em Minas Gerais. Em 2010, o PMDB e o PT estiveram juntos no Rio de Janeiro. Então, é preciso que a gente debata. Não pode ser uma aliança que só o PMDB ceda. O senhor citou São Paulo, que é um caso muito interessante também, curioso, além do Rio de Janeiro, mas no que concerne ao PMDB paulista e paulistano. O Michel Temer chamou para ser a responsabilidade de apadrinhar o Chalita entrou no partido, mas agora também temos um nome forte lá, que é o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Como é que vai ficar? Eles estão disputando já a indicação? O Chalita, quando foi para o PMDB, foi para ser candidato a prefeito de São Paulo e foi e fez uma bela performance. O Scaff, quando foi para o PMDB, foi para disputar uma indicação para a candidatura ao governo de São Paulo. Uma candidatura ao governo de São Paulo, que tem implicação no processo de aliança nacional, ele tem que construir a viabilidade da candidatura dele. Se ele construir, será candidato. Se o Chalita construir uma viabilidade, ele será candidato. Então haverá uma disputa interna. Pode haver uma disputa interna, pode haver até que o PMDB não tenha candidato e apoie um candidato do PT. Tudo pode acontecer. Você tem que levar em conta o seguinte, um partido vai valer depois das eleições pelo tempo que ele tiver na televisão. E como é que se calcula esse tempo? Pelo número de deputados federais que se elege. Você não pode, o PMDB em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, tem 70 deputados federais, ter eleito um deputado federal. Tem então, 70 estaduais. 70 federais. Ah, claro, 70 federais. Elegeu um PMDB em 2010.
Nós, no Rio de Janeiro, elegemos 9. Então, não tem condição de São Paulo... Está falando do Edinho Araújo. Só o Edinho Araújo que foi eleito. Então, que o Chalita veio depois. Tem 2 deputados que o Chalita veio depois. Então, o PMDB em São Paulo tem que eleger uma bancada compatível com o tamanho e representatividade de São Paulo. O que vai fazer para eleger essa bancada caberá à direção local estudar a melhor maneira. Mas se o PMDB sair com 1 deputado federal de São Paulo, certamente não será a maior bancada. E o nosso projeto é ser a maior bancada em 2014. Esse é o nosso projeto. Ou seja, continuar grande na Câmara para continuar mandando no governo, independente de quem seja. Não é isso não, Denise. O processo é o seguinte, veja bem, o PMDB almeja, o PMDB é uma confederação estadual. Essa confederação estadual que ela é hoje é forte em alguns estados e não teve um nome que sobressaiu para uma disputa nacional. Eu participei dos embates que tivemos de tentar ter uma candidatura própria em 2006 e acabamos perdendo, porque naquela época ainda tinha em vigor a verticalização, o que impedia alianças em estados. Depois o PMDB não teve um nome. O governador Sérgio Cabral, que poderia ter sido o nome, disputou a reeleição e agora não manifestou interesse em disputar essa eleição. O prefeito Eduardo Paes está no meio do mandato, são os 2 expoentes. O PMDB não ganhou o governo de Minas, não teria sido um candidato natural. O PMDB tem vários, não teve um quadro. Os outros que o PMDB tem são de estados menores. O PMDB tem 5 governadores: Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão e Rio de Janeiro. O de maior densidade eleitoral, obviamente, é o Rio de Janeiro, que não manifesta interesse. Pode ser que para 2018 manifeste. Então, para a gente ter uma candidatura viável em 2018, não só para a presidência da República, como também para governos estaduais, tem que ter um grande tempo de televisão. E como se obtém o tempo de televisão? Elegendo deputados. Não há outra maneira. O número de tempo de televisão que nós vamos ter vai ser o número de deputados que nós vamos ter em função da eleição de 2014. Quando o PMDB ter um candidato a terá em presidente 2018, eu acho que em qualquer circunstância. Eu acho inevitável. Quais os nomes hoje? Bom, se você fosse apostar hoje, você iria apostar no Sérgio Cabral, no Eduardo Paes e no quadro que sai da eleição. Michel Temer lá na frente. Eu acho que o Michel, ele quando terminar o processo da reeleição, ele sendo vice-presidente e terminando, o estilo dele de exercício da vice-presidência não vai permitir que ele forme uma aliança com densidade eleitoral para ele ser o candidato. Ele não demonstra esse apetite, mas como nome seria um nome fantástico. Agora, o senhor citou o Rio de Janeiro. O Eduardo Paes vem do PSDB, Sérgio Cabral veio do PSDB. Em 2006, até o início do segundo turno, Sérgio Cabral apoiava o Geraldo Alckmin, não o Lula, ele virou o jogo. Agora, não falando de 2018, falando de 2014 agora. O senhor não acredita que, por um acaso, pode acontecer de o PMDB ficar chateado com o Lula e com a Dilma, se o Lindbergh realmente for candidato? Será que o Sérgio Cabral e o Pezão e o Paes vão segurar a militância com a Dilma? É uma coisa que eu não tenho condição de te responder. Eu acho que ele apoiará a reeleição da Dilma em qualquer circunstância. Pelo menos ele já declarou isso. Mas eu sou futurólogo. Então, eu acredito que sim, mas a discussão da aliança vai passar pelo processo do Rio de Janeiro, isso é indubitável. Isso é indubitável. A Dilma precisa dos votos do Rio. Não, e até por uma razão muito simples. Se você fizer a geopolítica do país, nós vamos ter a candidatura do Aécio que vai ganhar em Minas Gerais. Eu disse isso várias vezes. Ele pode até perder a eleição nacional, mas em Minas Gerais ganhará. E é o segundo maior colégio eleitoral. São Paulo sempre é um eleitorado dividido. E o PSDB tem sempre uma força lá em São Paulo, é um eleitorado dividido. O Nordeste, a vantagem que a presidente Dilma teria, se o Eduardo Campos, como parece, será candidato, irá diminuir. Ela vai perder em Pernambuco, certamente, pode até ganhar no Ceará, pode ganhar na Bahia, mas pode perder na Paraíba, enfim, vai ser mais dividido, não haverá uma vantagem tão forte. Então o Rio de Janeiro será importantíssimo. Se o Rio de Janeiro tiver uma disputa e sair dividido, é óbvio que ela tende a perder. Você veja bem, se Minas Gerais ela saiu de 2 milhões de votos de frente, sair de 2 de trás, são 4 milhões de votos. É muita coisa. No Nordeste foram... eu não me lembro exatamente de cabeça, milhões, mas... 3 milhões a mais, eu sei que foi em Pernambuco. Então, só. Se você começar a tirar essas diferenças, você vê que a eleição vai ficando mais acirrada. Então, nós temos que ter cuidado com o processo eleitoral. Até para o processo da reeleição da presidente Dilma, é muito importante que o Rio de Janeiro seja uma voz só. E uma voz que não seja uma voz, digamos assim, de divisão de palanque. Não haverá palanque dividido, até porque nós ganhamos a eleição no Rio de Janeiro e reelegemos no Rio de Janeiro com o discurso da parceria. Na hora que a parceria ficar dividida, abre campo para a derrota, para todos os lados. Como é que está a relação do vice-presidente Michel Temer hoje com o partido? Que eu, andando ele pelo Congresso, alguns colegas do senhor, do partido, estavam reclamando ali do, digamos, silêncio dele junto ao presidente Dilma nas demandas do partido. Isso melhorou?
Veja bem, o problema todo aí, o que há é uma confusão do papel do vice-presidente Michel Temer como vice-presidente da República e membro do governo e ele como presidente partidário. Essa divisão de funções é que complica um pouco o processo. Então, é isso que teve esse questionamento na convenção. Ele fazia esse papel duplo, ele vai continuar presidente, se licenciar, ele exerce o papel de vice-presidente, essa interlocução tem que ter mais gente fazendo. Houve muito debate acerca desse ponto. E esse é o ponto que constrange, e como o Michel é uma pessoa muito ética, constrange a ele o exercício de um papel duplo, de ao mesmo tempo ser o vice-presidente e ser um membro do governo, ele fazer articulação para levar demandas partidárias ou para discutir problemas partidários. Esse é um processo, digamos assim, que terá que ser resolvido no tempo, até porque para construir uma boa aliança para a eleição, para ganhar a eleição, é importante que o PMDB como um todo tenha condições de disputar essa eleição de igual para igual na sua base, e não ir para a base a reboque do PT ou de qualquer outro partido. Senão nós não faremos uma bancada representativa e, consequentemente, perderemos tempo de televisão. Então nós não estamos, digamos assim, com olhos fechados para esse problema. Então essa discussão é que vem uma cobrança. Muitos parlamentares veem as suas bases serem assim invadidas por utilizações de máquinas governamentais que vão de encontro aos interesses dos nossos parlamentares. Isso causa alguma revolta. Então é importante que a gente saiba equilibrar esse processo, que vá para o diálogo e equilibre. Senão não adianta ser o ônus de ser governo e não ter o bônus que muitos parlamentares somente do PT acabam tendo. Essa discussão ela está presente e vai continuar presente. Mas hoje o principal interlocutor do PMDB, junto à presidente ao próprio PT, ainda é o vice-presidente Michel Temer. Sem dúvida, e não deixará de ser. Só que ele exerce também, tem o presidente Henrique Alves, tem o presidente Renan Calheiros, tem o ex-presidente Sarney, tem o líder Eunício, terá eu também. O senhor teve com a presidente Dilma recentemente. Já como é que está a relação com ela hoje? Absolutamente normal, com toda a cordialidade. Já aceitou? Porque ela parece que... Ela aceitar ou não aceitar. Eu sou líder de uma bancada de um partido. Eu não sou empregado nem ocupo cargo no governo. Então, aí não depende dela aceitar. O fato real é que eu fui eleito. Então, ela obviamente respeita e considera como representante de uma bancada partidária. E ela sempre, vamos fazer justiça, sempre me tratou com toda a consideração e toda a gentileza. Nunca vi um gesto dela que não seja um gesto gentil para com a minha pessoa. Então não tem o que reclamar dela. Ela é diferente do ex-presidente Lula na questão da suposta ingerência sobre o Congresso. Parece que ela está deixando o Congresso como deve ser. O Lula não, o Lula se metia mais ali, né? Eu acho que não por acaso o orçamento quase não saiu esse ano. Não, mas o orçamento não saiu por outros motivos. Não foi por causa... Mas se ela não tivesse a mão firme ali... Não, eu acho que não. Eu acho que o problema dos royalties foi que afetou esse processo. Ali houve um outro tipo de problema que contaminou. O presidente Lula também, em 2006, no ano da eleição dele, não teve orçamento. Só foi aprovado no fim de março. É verdade. Então, isso não quer dizer necessariamente que isso não possa acontecer com qualquer presidente. Até porque a gente sabe que o orçamento é votado quase que por acordo. Então, alguém que rompe o acordo impede a votação, que é feita no último dia do ano, quando não tem mais quórum para votar naquela casa. Então, a presidente Dilma, surpreendentemente, para quem não tem muita convivência com ela no dia a dia como eu, se mostra muito antenada com a situação do Congresso e com os assuntos congressuais. Não pense você que ela está omissa ou ausente ou sem informação ou não esteja participativa porque ela está. Agora, o senhor falou dos royalties. Esse assunto, o senhor acha que vai dar problema ainda no Congresso? Olha, ou o senhor vai ficar mesmo na casa do Supremo? Eu acho o seguinte, eu acho que em política não há nada que uma boa conversa e um bom acordo não acabe resolvendo. Mas até agora ali foi difícil. Eu acho que a presidente da República deveria ter feito gestos um pouco a mais do que fez. Ela fez muito, ela vetou, ela assumiu um papel preponderante, ela assumiu o desgaste. Mas depois ela lavou as mãos, né? Ali eu não diria que a palavra lavou as mãos. Eu acho o seguinte, o governo, na minha opinião, e eu disse isso, venho dizendo a todo lado, então eu acho que nós temos uma oportunidade única de consertar isso tudo, está errando na mão com a questão do Pacto Federativo. Por quê? Você não pode, ao mesmo tempo, mandar uma medida provisória para o Congresso Nacional, fazendo a unificação de alíquota de ICMS, e se dispondo a gastar 160 bilhões de compensação, 74 bilhões a fundo perdido por Fundo de Desenvolvimento Regional e 222 bilhões de empréstimo, e, além disso, você não ter nenhum tipo de negociação política que resolva o problema de uma vez por todas. Você abrir mão de juros da dívida para reduzir o montante da dívida dos estados, num projeto de lei complementar que está tramitando na Câmara, que eu sou o relator na Comissão de Finanças, esse conjunto de medidas do Pacto Federativo devia estar numa mesa de negociação em que os royalties iriam fazer parte dela.
você tem a PEC do comércio eletrônico, você tem um conjunto de medidas, a resolução do Senado, que vai delimitar com a validação dos incentivos fiscais, você tem um conjunto de matérias que deveriam ser tratadas de uma forma política e resolvidas em conjunto. Se essas matérias fossem tratadas politicamente e resolvidas em conjunto, com o assunto royalties junto, eu tenho certeza que esse problema não teria existido. O que está acontecendo... Fica muito mais difícil, porque toda vez que tenta tratar de vários assuntos relativos mas eles estão sendo tratados, juntos, mas eles estão sendo tratados. Não se chega mas o problema é que eles estão sendo tratados e serão concluídos. E o que é pior, não há um proveito político de uma solução conjunta. Você está acumulando insatisfação. É mais ou menos assim, eu dei 160 bilhões, parece que não é nada, as pessoas acham que vão pegar esse dinheiro, botar no bolso e reclamar o resto. É assim mais ou menos que o Congresso que os governadores, os estados continuam reclamando, alguns com justa razão, outras sem justa razão. Mas que existe um problema de ofensa ao Pacto Federativo, existe. Que os estados não aguentam mais o volume de despesas dele crescente, o pagamento de juros da dívida, o fluxo de pagamento da dívida enormemente, eles não aguentam. É preciso ter uma solução em conjunto. Essa solução é rápida. Já se fala, inclusive, na divisão de contribuições exclusivas da União, como a COFINS. A senhora que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O senhor acha que isso pode, que essa distribuição vai ocorrer? O presidente Lula propôs uma PEC de reforma tributária que está pronta para ser votada, que ele propunha terminar o COFINS e o PIS, criar o IVA e ser compartilhado igual ao IPI, o Imposto de Renda. Então isso já é proposta que estava na mesa pelo governo. Está na gaveta, né? Que poderia ser votado. Então isso não é novidade o debate desse tema. O problema é que não adianta a gente debater a tese. Eu costumo dizer o seguinte, isso é um problema monetário. Você está discutindo o FPE ao mesmo tempo, que tem que resolver. Você tem a unificação de alíquota de ICMS. Nós temos que discutir os royalties, quanto o governo aceita pagar. Em função do que o governo aceita pagar, você tem que construir uma solução dentro do tamanho do que o governo aceita pagar. Essa é a solução. Isso só a presidente da República pode conduzir. Ninguém mais, porque ela que vai dizer quanto ela pode pagar. E essas reuniões que o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o da Câmara, Henrique Eduardo Alves, fizeram primeiro com os governadores, agora, na semana passada, eles reuniram os prefeitos. Isso vai chegar aonde? Isso é só para inglês ver? Porque o senhor está dizendo que a presidente da República tem que entrar. Mas há um ponto, se ela não entrar, não sai desse negócio. Sem dúvida. Eles estão reunindo para tentar sair mas tem um sozinhos. ponto ali que é bastante importante. Tanto os governadores quanto os prefeitos de capitais fizeram um pedido, que não se criem despesas através de leis do Congresso. Isso é fundamental. Se a gente aprova, por exemplo, uma PEC 300, ou como se aprovou o piso dos professores, você está dando a conta para eles pagarem sem gerar receita. Então eles foram pedir também, além de resolver o problema de receita deles, para que não gerem despesas novas para eles. Ou seja, com isso, a PEC 300 vai para a gaveta. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela não será votada. Mas a maioria dos prefeitos não tem pagado também o piso dos professores. A própria Confederação Nacional dos Municípios... Aliás, o Estado do Rio Grande do Sul, quando o ministro que criou era o ministro da Educação, Tasso Genro, não está pagando. Então ele criou uma armadilha para ele mesmo não aguenta pagar o que foi criado naquela época. Então, são situações que têm que ser debatidas. Deputado, o senhor tem uma boa relação com o presidente da Câmara, Henrique Alves, que é do seu partido. Né? Há um esforço conjunto, tanto das lideranças quanto do presidente, de fazer uma pauta propositiva esse ano. O senhor acredita? O ano que vem, todos nós sabemos, acaba em fevereiro, logo depois do Carnaval, porque vem a eleição. Esse ano, haverá muita coisa ali que possa mudar, mini reforma eleitoral, alguma coisa da reforma tributária, a questão dos royalties? Bom, a reforma tributária já está disfarçadamente na mesa. Quando você tem uma medida provisória que já tá em vigor, quando você tem um projeto de resolução do Senado, o FPE que tem que ser votado, e um projeto de unificação do Coro do Confaz e da redução do juro da dívida, só isso aí já é uma reforma tributária. Reforma eleitoral, ele anunciou que vai tentar votar uma reforma política que eu vejo muito poucas condições, até porque o grande erro de reformas nesse país é você querer fazer para valer imediatamente. Quando você disser que vai fazer uma eleição para valer daqui a 2 eleições, todo mundo votaria com tranquilidade, porque ninguém está pensando no mandato que ele vai disputar. Quando você fala que vai votar para valer na próxima eleição, todo mundo pensa como é melhor para ele se eleger. Por exemplo, nesse caso aí, pode passar a janela para os deputados e senadores mudarem de partido? Eu sou favorável à janela, se no casamento vai ser um oba-oba danado. Se o casamento você tem a possibilidade do divórcio, por que no partido você não pode? Agora, já ouvi dizer também que nessa possibilidade da janela, hoje inclusive tinha alguns deputados comentando que isso pode fortalecer o PSB de Eduardo Campos, uma vez que ele está aí com toda a onda agora da vez, parece que é a dele. Isso, como diria, uma faca de 2 gumes, pode fortalecer ou pode enterrar, porque quando você começa a colocar um número de quadros dentro de um partido em função de uma futura candidatura, e essa candidatura não decolhe, ao invés de ajudar esses parlamentares, pode afundar a reeleição deles.
É uma coisa incerta. Quem ganha é o partido por causa do fundo partidário. Se eleger, porque se exatamente. não tiver voto te elegendo, não tiver uma candidatura, se não decolar a candidatura dele, não se esqueça que o prazo de filiação é um ano antes. E dificilmente uma candidatura presidencial vai decolar com um ano antes. Mas ele nem disse que é candidato e aparece já com 6%. Não, ele porque ele tem um estado forte. Não, eu acho que ele será candidato e acho que é uma candidatura que pode ser uma candidatura muito forte. Eu não menosprezo o potencial de Eduardo Campos, não. Eu sou daqueles que, pelo contrário, acho que ele é um quadro importante, é um quadro preparado, faz um bom governo e será um candidato forte, que nós vamos ter que enfrentá-lo e não é um candidato fácil de se derrotar. Temos que ter humildade e reconhecer as qualidades dele. Se ele se candidatar, você acredita que o PMDB vai perder ou ganhar em alguns estados? Ou na maioria? Eu não acho que não afeta as eleições estaduais a candidatura dele a Mas pelo PMDB. Por quê? Não, porque eu acho que as realidades estaduais vão se dar independente dos problemas nacionais. O que mais afeta é a relação PMDB-PT em alguns estados. E esse problema já vai existir independente ou não da candidatura de Eduardo Campos. O problema do Rio de Janeiro que vocês abordaram vai existir independente ou não de Eduardo Campos, até porque não tem um candidato viável no Rio de Janeiro. O que poderia acontecer, por exemplo, é se o candidato do PT saísse do PT e fosse para o PSB apoiar uma suposta candidatura de Eduardo Campos. Eu não acredito que o Lindenberg faça isso. E seria uma aventura dele que poderia ser um tiro no pé dele mesmo, porque é um ano antes da eleição, ele não sabe se o Eduardo Campos é candidato, não sabe se a candidatura é viável, e ele vai sair da linha de apoio ao governo para uma linha de oposição. Agora, o senhor acha que é possível, no caso, o Lindenberg saindo candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PT, o PMDB terminar apoiando ou Aécio ou Eduardo Campos? No Rio de Sérgio Janeiro? Cabral uma vez me disse, Aécio é meu irmão. O Aécio também, eu tenho uma excelente relação com o senador Aécio Neves também. E tenho uma excelente relação com o governador Eduardo Campos. Porém, vou votar na presidente Dilma e Michel Temer. É essa chapa que eu vou votar. O fato de a gente ser amigos, ter relação, não quer dizer que apoio político, ou voto, ou trabalho político, seja feito em função de amizades. Nós somos amigos, temos amigos, porém, posições políticas existem para serem respeitadas. Mas e se o PT não respeitar a posição política do PMDB, lançando de querer ter um candidato ao governo do Rio com apoio do PT, não seria motivo suficiente para o PMDB do Rio buscar uma outra alternativa à presidência da República? Ou Michel, só o fato de Michel ser candidato a vice já amarra o PMDB completamente ao PT? Existe uma diferença fundamental, que é a diferença do PMDB cartorial. O PMDB cartorial cedeu o tempo de televisão e fazer parte da aliança. O PMDB vai fazer parte da aliança e Michel será o candidato a vice. O PMDB votar ou trabalhar dependerá desses arranjos. São duas circunstâncias completamente diferentes. A gente espera resolver o problema do Rio de Janeiro. Não acredito na possibilidade de Sérgio Cabral não votar na presidente Dilma. Não acredito. O que eu acho é que ele vai estressar até o último momento para ter o acordo do PT retirar a candidatura. Mas, deputado, o que a Denise está falando é uma coisa que eu toquei no início do programa, eu volto a falar, nós estamos falando do topo. É fato que o Sérgio Cabral pode votar na presidente Dilma. Mas e se ele liberar a base para votar no Aécio Neves? Porque eu ouvi de um figurão do PMDB falando assim, se a Dilma e o Lula deixaram o Lindenberg se candidatar, nós vamos liberar a militância para votar no Aécio. Eu não diria nem que possa ser o Aécio, pode ser qualquer outro candidato. Né? Isso não quer dizer necessariamente. Isso aí só o futuro vai dizer. É muito difícil você fazer um exercício de tamanhas variáveis que você vai ter que levar em consideração. Eu não vejo ainda essa ameaça, mas é bom que a gente conduza esse processo com o menor nível de estresse. Como eu falei, se a gente precisa ganhar no Rio de Janeiro com uma vantagem grande para contrabalançar a mudança da geopolítica nacional, nós não podemos que o Rio de Janeiro, nós temos que mostrar isso. Vem cá, nós não podemos ter essa confusão no Rio de Janeiro. Eu me lembrei quando a gente estava no meio do processo da aliança agora em 2010, nós fomos lá e atuamos para tirar a candidatura do governador Pessutti, que era governador no exercício do mandato, para ele apoiar o Osmar Dias, para enfrentar a candidatura do PSDB. E se nós não fizéssemos isso, ia ter um palanque dividido lá e para tentar unificar o palanque. Não deu certo. Não fizemos isso tentando retirar a candidatura do Leonardo Quintão para apoiar o Patrus Ananias agora na prefeitura. O PMDB tem dado mostras que o bom senso faz parte da sua agenda. E esperamos que esse bom senso também faça parte da agenda do PT. E até agora não fez? Vamos ver, não posso dizer isso. Já fez. Já fez. Em 2010 apoiaram em Minas Gerais, apoiaram o candidato do PMDB. Mas o senhor apoiaram o Cabral. Eu acho que faz parte do debate, vamos estressar. O que vai depender é o seguinte, vai chegar
perto da convenção, se o Lindenberg tiver 70% dos votos e o Pezão tiver 10%, é um tipo de discussão. Se tiver empatado, é outro tipo de discussão. O senhor vê a possibilidade do PMDB lançar vice de Lindenberg? Não, nenhuma. Se ele tiver... Nenhuma. Não vejo essa possibilidade. Não vejo essa possibilidade. Especialmente agora, depois Nesse desse momento, embate eu acho que esse embate foi antecipado e desnecessário. Quem começou isso, hein? Esse negócio, rapaz, de briga e coceira, você nunca sabe como é que começa, né? Deputado, o senhor falou agora há pouco, voltando um pouquinho em questão da mini-reforma eleitoral que se prevê agora para este ano. Tem um pacotão ali, com o relator Henrique Fontana apresentou. O senhor acredita realmente não que vai passar o Henrique Fontana, financiamento público? Eu vai acho passar? que o Henrique Fontana nunca quis fazer uma reforma consensual. Vai passar financiamento público? Eu não acredito, até porque lista fechada. Você já procurou saber qual é o sistema eleitoral que ele propõe? Em primeiro lugar, não é lista fechada, é lista aberta. Eu sou contra a lista fechada e sou contra financiamento público. Porém... Lista fechada, só para esclarecer o nosso o partido escolhe uma lista e você vota só no partido e vão ser eleitos pela ordem cronológica que o partido escolheu. Eu sou contra, porque eu acho que o eleitor tem que escolher quem vai representá-lo. Eu sou contra financiamento público. O financiamento público, na minha opinião, só pode ser feito se você votar só no partido. Não dá para ter financiamento público com disputa de voto individual. Eu disse hoje na reunião o seguinte: se acontecer essa proposta do Henrique Fontana, que é um sistema chamado lista flexível com financiamento público, nós vamos passar a próxima legislatura caçando metade do parlamento. Porque metade do parlamento vai chegar aqui comprando voto. Porque, ou irregular, não comprando voto, irregular, gastando dinheiro privado no financiamento exclusivo público. E mais, esse sistema eleitoral que ele está propondo é tão ruim, é tão pior que hoje, que ele faz o seguinte: o partido dá uma lista. Aí o voto de legenda vai para o primeiro da lista. Então o parlamentar que não atingiu o coeficiente eleitoral, o que é o coeficiente eleitoral? É aquele que você, por exemplo, tem um número de vagas. No Rio de Janeiro são 46 deputados federais. Se você teve 9 milhões e 200 mil votos, você divide 9 milhões e 200 mil votos por 46, dá 200 mil votos. A cada 200 mil votos, o partido faz um deputado. Estou fazendo uma conta redonda para facilitar o nosso telespectador. Então, quem não tiver 200 mil votos, não vai se eleger a lista. Ou seja, só 15 parlamentares em 503 atingiram o coeficiente eleitoral. Então significa que ele fez uma lista fechada de forma disfarçada. É uma fraude isso. É a lei Tiririca. Eu vou ficar contrário. Se depender de mim, não votará ou eu vou ajudar a derrotar esse sistema eleitoral. É um absurdo a proposta de Henrique Fontana. Ele nunca quis fazer uma reforma política séria. Ele nunca discutiu isso com o PMDB? Não, ele discute, ele é muito educado, muito gentil, fica horas debatendo com você e não muda a posição dele. E sempre só faz aquilo que é o desejo dele ou a vontade expressa pelo movimento político do partido dele, não necessariamente que represente a casa. Então ele tem uma obsessão do financiamento público. Eu respeito ele defender o financiamento público, mas o financiamento público da forma como ele propõe é um absurdo. Primeiro, não vai ter dinheiro para sustentar todo mundo. Eu não acho que o dinheiro público tem que ser aplicado em eleição. E eu acho que o financiamento público acabaria com o Caixa 2? É óbvio que não. R$7 ou R$10 por eleitor para dividir entre o presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Mas isso não baratearia as campanhas? Hoje não há uma reclamação de que as campanhas Você são acha, caríssimas e acaba privilegiando quem tem fosse no partido, dinheiro? Mas se o voto fosse no partido, você está certo, poderia baratear, uma opção. Só que o voto sendo nominal, eu vou ter que disputar o voto contra o meu concorrente. Como é que eu vou obter o meu voto? Eu tenho que fazer mais campanha com ele, eu tenho mais apoio. Isso não é feito de graça. O que vai acontecer? Vai ter parlamentar continuando dando dinheiro para vereador na eleição, vai continuar fazendo mais material de campanha do que declara. Consequentemente, como ele não vai fazer com dinheiro financiamento público, o que vai acontecer? Aliás, o Supremo já pacificou, não tem crime eleitoral, é lavagem. Vai todo mundo ser cassado. Metade do parlamento vai ser cassado na próxima legislatura. Metade, não tenha dúvida disso. Deputado, eu vou pedir licença à senhora Denise, ao telespectador, para o nosso próximo intervalo. Hoje recebemos Eduardo Cunha, líder do PMDB na Câmara dos Deputados. Estamos ao vivo em rede nacional. Você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 33558432 para os nossos colegas lá de São José do Rio Preto que passam as perguntas, pelo e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o Twitter da minha colega Denise Rotenburg, que é @DeniRotenburg. Eu sempre gaguejo no seu sobrenome. Voltamos já.